Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero te convidar. Eu ia ler o versículo tema, mas a minha Bíblia ela é um pouco diferente, a tradução. Mas está aqui no alto do púlpito. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 20. Não sei se o pessoal está conseguindo ver daí do reflexo da luz. Eu quero te convidar para, juntamente comigo, aproveitar que você está de pé e repetir, todos nós juntos. Nós iremos ler uma vez e depois nós repetiremos todos nós juntos. Amém? Amém. Diz assim: Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Amém? Toda a igreja agora junto comigo. No 3. 3. Então lhe respondi e disse: O Deus do céu nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Amém. Podeis assentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, presbítero Denilson, parabenizar as irmãs pelo primeiro ano desse aniversário, o Grupo Lírio dos Vales, a nossa irmã Janete, nosso irmão Paulo, nossa irmã Michele, toda a diretoria desse departamento, dessa igreja que está comemorando um ano de aniversário. Eu há tempos perguntava a Deus e o diácono, até então o diácono Denilson, quando nós dois trabalhávamos juntos lá no Parque Marengo, eu perguntava: Senhor, qual é o meu ministério? O que é que o Senhor tem reservado para mim? Qual é o meu chamado? O que é que o Senhor tem para a minha vida? Eu custei para descobrir o propósito de Deus na minha vida. Eu demorei para identificar e para me colocar à disposição para que Deus ele viesse cumprir o propósito dele na minha vida. E hoje eu venho aqui nessa noite dizer que Deus ele tem um propósito a se realizar na vida de cada um de você que está aqui. Amém? E por que eu estou aqui? Não é esse rapaz magro, na verdade feio, pregando numa festividade das irmãs. Eu fui o primeiro rapaz a ministrar aqui quando nós estávamos ali no outro salão ainda. Para os irmãos que não sabem, nós estávamos em torno de 20 pessoas, foi o primeiro culto, e a irmã Janete falou: você vai ser o primeiro pregador. Aleluia. E aí o presbítero Denilson falou: então você vai ser a primeira pessoa que vai pregar também na festividade das irmãs no nosso primeiro ano. Aleluia. E quis Deus que Ele nos desse coragem, graça de estar aqui nessa noite. Muitas coisas aconteceram durante esse ano, muitas coisas ainda irão acontecer. Se vocês forem olhar para a comemoração de um ano que se passou, tenha certeza que esse ano vai ser o ano mais feliz, e os próximos anos serão muito mais difíceis do que esse que você está comemorando agora. Amém? Então, parabéns às irmãs que estão comemorando esse aniversário. Igreja de Cristo, Igreja do Boa Vista, o tema na qual foi lido nos relata a história de Neemias, é o diário de Neemias. Neemias escreve a sua história, e eu não vou me atentar à história de Neemias, eu não vou aqui expor minha teologia, que mesmo porque eu te deixaria a desejar, porque é fraca, mas Deus ele colocou algo no meu coração em cima desse versículo, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu te prometo que eu não vou passar de 8h30. Denilson falou que tem uma janta aí, tem um lanche, né, esperando, e eu estou morrendo de fome. Então eu não vou passar de 8h30. Amém? Então me ajuda aí. Neemias fica sabendo pelo seu irmão, pela sua família, de que Jerusalém estava destruída. Se você quiser aumentar para mim, pode aumentar, que eu falo muito baixo. Dá para pôr uma voz de Cid Moreira aí fica maravilha. Não dá, né? Neemias fica sabendo que Jerusalém estava destruída, que Jerusalém se encontrava em miséria, Jerusalém estava em ruínas, e bate no coração de Neemias a tristeza pelo estado miserável em que Jerusalém se encontrava.
Jerusalém estava completamente destruída, os judeus que estavam lá estavam completamente desmotivados, desacreditados. As portas de Jerusalém tinham sido derrubadas, tinham sido queimadas. Aquele povo estava completamente desprotegido. Então cresce no coração de Neemias o desejo por ajudar um povo em que estava a mais de 1000 quilômetros de distância dele. Então a Bíblia nos relata que Neemias pede autorização ao rei, pede carta ao rei e vai lá em Jerusalém e edifica os muros em um prazo recorde, 52 dias é restituído aqueles muros, 2.400 e algumas coisas, quilômetros de muros foram construídos em apenas 52 dias. E depois disso Neemias traz Esdras, acontece a reestruturação espiritual de Jerusalém e obviamente Neemias retorna para servir o rei como copeiro no palácio. Pois bem, essa é a história de Neemias. Isso que fala sobre o versículo, isso que foi pregado nos outros dias. Agora, uma coisa me chamou a atenção no livro de Neemias, uma coisa me chamou a atenção no começo desse capítulo, e foi o que eu entrei aqui falando para vocês. Nós que somos cristãos, demoramos muito tempo para entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Neemias entendeu o propósito que Deus tinha para cumprir na vida dele. Aleluia. E por que isso é uma coisa que tem que ser notada? Por que isso é uma coisa que eu preciso saber? Por que isso é uma coisa que eu tenho que correr atrás? Eu tenho que falar, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Porque todas as vezes em que Deus precisou intervir na história da humanidade, aleluia, Ele usou homens e mulheres. Aleluia. Todas as vezes em que Deus precisou agir na vida da humanidade, Ele contou com homens, Ele contou com mulheres, com jovens. Aleluia. Então Ele conta conosco. Seja na forma de uma grande obra, como foi na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele contou com Neemias. Seja na forma de um fato sobrenatural, como na abertura do Mar Vermelho, ele contou com Moisés. Então Deus, desde o começo da humanidade, desde o começo da história, até hoje, Ele tem contado com homens e mulheres para cumprir o propósito dEle na nossa vida. Aleluias, aleluias, mas nós temos uma dificuldade de entender o que eu estou fazendo nessa terra, o que eu estou fazendo dentro dessa igreja, qual é meu objetivo nos próximos anos que esse grupo irá comemorar, qual é o meu objetivo nos próximos meses que eu tenho pela frente. Há uma frustração na sociedade de hoje porque vive freneticamente, coisas que são banais, coisas que não se satisfaz. Pessoas que não conseguem parar dentro da igreja, mudam de igreja em igreja, ministérios em ministérios, profissões que não são realizadas. Por quê? Porque não descobriram o propósito de Deus para a sua vida. Porque ainda não descobriram aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu descobri que o propósito de Deus para a minha vida era hoje estar aqui falando para você. Eu descobri que o propósito de Deus para a minha vida era hoje estar aqui ministrando para a tua vida. E te lembrando que Deus tem uma história para ser escrita ainda na tua vida. Que Deus tem um propósito para ser cumprido ainda na tua vida. Alguns anos atrás, eu estava indo na casa da minha irmã. E era um dia chuvoso, como o dia que estava hoje, mas estava chovendo muito forte. E tinha um jovem ministrando ali na rua, pregando a palavra do Senhor com uma eloquência muito grande. Não tinha ninguém na rua. E a chuva caindo muito forte, uma outra jovem segurando o guarda-chuva e ele pregando, falando, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. E eu, ora, conhecedor da palavra também, cresci no evangelho. E aquele jovem ali pregando com aquela ousadia. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei bem assim, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha aquele jovem ali pregando a palavra do Senhor. Ele está fazendo algo de bom, ele está fazendo algo
notável para o reino do Senhor, mas eu estou aqui parado. Aquele dia me bateu uma vergonha tão grande. Aquele domingo que estava nublado, eu não conseguia olhar para o céu, porque eu até então não tinha descobrido o propósito de Deus na minha vida. Eu até então estava vivendo apenas como um peso morto em cima da terra. Daquele dia em diante, esse jovem era o pastor Denilson, se vocês não sabem. Daquele dia em diante, eu comecei a correr atrás do propósito de Deus para a minha vida. Eu passei a correr atrás do objetivo. Eu passei a correr atrás daquilo que Deus tem reservado para a minha vida. E com a tua vida não é diferente. Você precisa descobrir o que Deus tem para a tua vida. Senão você vai viver uma vida inútil. Senão o próximo ano que você irá completar aqui dentro vai ser um ano frustrado, porque você não vai conseguir realizar nada na tua vida. Neemias descobriu que Deus tinha um propósito na vida dele. Qual era? Reedificar os muros de Jerusalém. E existem alguns passos para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida, e nós podemos aprender com Neemias. Cresceu no coração de Neemias o desejo por ajudar aquele povo. Ele iria demorar meses para chegar àquela cidade. Mas Neemias começou a orar, Neemias começou a jejuar, Neemias começou a se propuser a cumprir o propósito de Deus na vida dele. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito por você estar aqui. Você não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito na tua vida. E o apóstolo São Paulo disse que as coisas estão cooperando ao teu favor. Que Deus ele está agindo, que Deus ele está movimentando para que tudo contribua ao teu favor, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. É maravilhoso nós entendermos que nós não estamos aqui por acaso. É maravilhoso nós acreditarmos que nós não estamos aqui apenas vivendo uma vida qualquer, como os outros vivem aí fora, dias após dias, sem saber o que estão fazendo da sua vida, pessoas que não se estabelecem no estado, pessoas que não param no emprego, casamentos que começam e terminam. Por quê? Porque não se propuseram a viver o propósito de Deus na sua vida. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo número 1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida, Igreja do Boa Vista. Há um tempo para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida. Você precisa se colocar à disposição de Deus, assim como Neemias se colocou. Você precisa acreditar que Deus tem um propósito para se realizar na sua vida, que você não foi chamado para viver uma vida qualquer, que você não foi chamado para estar aqui apenas 2 anos, 3 e depois sair e se aventurar em outro lugar, e você tentar a sorte em alguma coisa. Não, Deus tem algo real para a tua vida. Deus traçou um plano para a tua vida. Você é um ser único e Ele tem traçado um plano para você antes mesmo de você nascer. Aleluias. Mas existem alguns passos, existem algumas coisas que nós precisamos fazer nos dias de hoje para que Deus ele cumpra o propósito dele na nossa vida. E qual que é? O primeiro passo é ajeitarmos a nossa casa. O primeiro passo é sermos um exemplo dentro da nossa casa, é sermos um exemplo dentro da nossa família. E por que isso? A Bíblia nos relata a história de um homem que tinha a vida completamente destruída. Era um homem magro, um homem cabeludo, sujo, um homem que se feria com pedras, um homem que dormia em túmulos, um homem que se estraçalhava correntes. Mas Jesus um dia encontrou aquele homem, libertou e restaurou a saúde física daquele homem, restaurou a saúde mental daquele homem. E aquele homem que outrora era temido, aquele homem que outrora as pessoas tinham medo dele, agora se encontra calmo, sereno aos pés de Jesus.
Mas chega uma hora que Jesus pega, vira para ele e fala, olha, eu tenho que ir, eu tenho que voltar para o barco, eu tenho que atravessar para o outro lado. E aquele homem diz, ah, Senhor, eu quero ir com o Senhor. Ah, eu quero estar contigo agora. Quem eu era, olha o que eu sou agora. Eu estou com a minha vida completamente transformada, eu estou mudado, o Senhor sarou as minhas feridas, o Senhor restituiu a minha saúde mental, a minha saúde física. Então eu quero te acompanhar, é com o Senhor que eu quero andar. Mas Jesus vira para aquele homem e fala, não, você precisa voltar para os teus. Você precisa voltar para a tua casa, você precisa voltar para os teus parentes. Volta para lá e dá o testemunho daquilo que eu fiz na tua vida. Volta para lá e deixa que a tua família veja agora quem você é e como você está. Existem algumas lições que nós podemos aprender disto. A nossa família é o primeiro passo para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida. Nada irá acontecer na tua vida enquanto algo de errado estiver acontecendo dentro da tua casa. Nada irá mudar na tua vida enquanto você não arrumar aquilo que está acontecendo de errado dentro da tua casa. Por que há hoje tantos profissionais frustrados? Por que há hoje tantas empresas falidas? Tantos casamentos que começam mal, namoros que começam mal? Pais que não filhos que não obedecem aos pais, cadeias superlotadas, é porque a família está destruída. Aleluia. Hoje, quando eu cheguei em casa após a escola dominical, a minha filha estava com a orelha cortada, porque ela pegou, prestou barba e tentou se barbear. E por mais absurdo que isso pareça, eu fiquei muito feliz de saber disso. Sabe por quê? Porque a minha filha está se espelhando em mim. A minha filha ela está desejando, por mais que foi um acidente, obviamente, mas é sinal que eu estou dando exemplo para ela e ela está desejando ser igual a mim. Quantos filhos que hoje não desejam ser igual ao pai? Quantos pais que não dão exemplo para os filhos? Quantas esposas que não dão exemplo para o marido? Não há manual para que você eduque seu filho, não há manual para que você trate bem sua namorada ou para que você trate bem seu esposo. Não há manual para que você eduque seu filho. Tudo que eu falar aqui, que eu faço com a minha filha, que eu educo ela, para o teu filho talvez não vai servir, mas há uma coisa que eu posso te ensinar e eu posso te explicar nessa noite. Existem 3 coisas, aliás, e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que você tem que ter dentro da tua casa, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu marido, é exemplo. A segunda coisa é exemplo. A terceira coisa é exemplo. Sede exemplo dentro da tua casa. Sede exemplo para a tua família. Seja exemplo para os teus vizinhos. Porque aí Deus irá cumprir o propósito dele na tua vida. Não há como quebrar esse princípio. Não há como quebrar esse princípio, porque isso é o princípio, é na nossa família que começa. É na nossa família que Deus começa a trabalhar, é na nossa família que Deus começa a agir. E através da nossa família, através da nossa vida, Deus alcança outras pessoas. Aleluias. Aleluias. Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida a partir do momento que nós nos disponibilizamos para que esse propósito seja cumprido. Deus tem um propósito para essa cidade, Deus tem um propósito para esse bairro. Deus levantou o presbítero Denilson para cumprir um propósito neste lugar. E vocês estão aqui hoje comemorando 1 ano, vocês estão aqui hoje comemorando o primeiro aniversário do Grupo Lírio dos Vales. E eu quero profetizar aqui nessa noite que o Senhor, Ele está contando com vidas para que se cumpra o propósito dEle aqui nesse lugar. E os próximos anos será melhor do que esse, porque as portas do inferno não prevalecerão contra este lugar. Aleluias. Satanás ele tem tentado destruir a igreja de Cristo. Satanás tem tentado destruir as famílias. Satanás tem tentado destruir os relacionamentos. Satanás tem tentado frustrar os nossos sonhos. Para quê? Para que não se cumpra aquilo que Deus tem na nossa vida. E nós às vezes não entendemos que o nosso querer não é o querer de Deus, que a nossa vontade não é a vontade de Deus.
que Ele, antes mesmo de nós nascermos, Ele escolheu algo para nós, e algo bom. Aleluia! Aleluia, verdade. Eu conheci um jovem uma certa vez e ele disse, para mim tanto faz se eu morrer hoje ou se eu morrer amanhã. Para mim tanto faz, eu estou em cima dessa vida mesmo, à toa. E eu fiquei triste com aquele jovem, um rapaz ainda tão novo, mas sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de um amanhã, sem esperança, sem acreditar que Deus tinha algo melhor para a vida dele. Conforme eu falei para vocês, Deus, Ele sempre contou com homens e mulheres para que se cumpra o propósito dele nas nossas vidas, na história da humanidade. E na história da cidade de Suzano não é diferente. Na história do Boa Vista não é diferente. Deus, Ele conta com você para que se cumpra o propósito dele na vida deste lugar. Deus, Ele quer levantar homens e mulheres segundo o seu caráter, segundo a sua vontade, para que vá aos 4 cantos desse bairro e conquiste almas para o reino do Senhor, para que a palavra de Deus seja pregada, para que a verdade de Cristo seja proclamada, para que famílias venham a ser restituídas neste lugar. Ah, mas nós não acreditamos, que nada. Os anos já se passou para mim. As coisas aconteceram e eu não vi mais a promessa de Deus acontecer na minha vida. Eu casei, eu tive filhos, ou aquilo que eu imaginava para mim eu não consegui. Então como que vai cumprir ainda? Como que Deus ainda vai fazer algo na minha vida? Como que Deus, eu não consigo mais, eu não tenho mais força para isso. A Bíblia nos relata a história de 2 casal de idosos. Um tinha 100 anos. E a sua esposa tinha 90 anos já, e Deus faz uma promessa para eles e diz, olha, eu vou dar filhos a vocês, eu vou dar um filho a vocês, e através dele, através da vida dele, vocês terão uma geração enorme de filhos. Mas a idade já tinha passado para aquele casal. Eles já tinham constituído várias coisas, eles não acreditavam mais que Deus ainda poderia cumprir o propósito dele na vida deles. E eles deram risada, eles riram, eles falaram, imagina, eu 100 anos, você 90 anos, vai ter filhos. Mas a Bíblia nos relata no livro de Gênesis, capítulo de número 17, que Sara deu à luz a um menino chamado Isaac aos 90 anos de idade. A lição que eu tiro disso, a lição que você pode tirar disso, é que a promessa de Deus ainda não morreu na tua vida. A promessa de Deus ainda não morreu. Os anos podem ter se passado para você. Você ainda não pode ter conseguido aquilo que você esperava. Mas há ainda esperança. Deus ainda tem algo maior reservado para você. Deus ainda tem algo melhor reservado para a tua vida, igreja do Boa Vista. Não deixe que Satanás venha frustrar os teus sonhos. Não deixe que Satanás venha impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não venha ficar acomodado, não venha acreditar que para você não há mais esperança, para você não há mais expectativa de um futuro melhor, porque o Deus na qual nós cremos é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo fez, e é o Deus que está contando para cumprir um propósito na sua vida. Aleluias! É somente em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Você precisa acreditar que antes mesmo de você estar aqui, antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe, jovem, antes mesmo de você chegar a este mundo, Deus já tinha um plano, já tinha um propósito, já tinha uma história para a tua vida. Só que há um porém aqui, para que esse plano de Deus na tua vida se cumpra, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, você precisa querer, você precisa acreditar, você precisa dar o primeiro passo. E eu quero te desanimar aqui em uma coisa: os teus sonhos sozinhos é impossível de ser realizado.
os teus projetos sozinhos será impossível de você alcançar. Ora, nós estamos vendo aí no mundo em que estamos vivendo, que segurança há no emprego, que segurança há em um relacionamento longe dos caminhos do Senhor. Casamentos que começam, que gastam fortunas para fazer, que parece ser mil maravilhas, parece ser verdadeiros contos de fada, e que em meses se acabam. Filhos que abandonam os pais, que não respeitam os pais, que erguem o dedo para a cara dos pais. Homens que nós vimos formados, profissionais formados, pessoas de bem, da noite para o dia nós encontramos desiludido, pobre, perdido. Mas ainda há uma esperança para aquele que acredita que o Senhor tem algo melhor para a tua vida. Há ainda uma esperança para a tua família, Igreja do Boa Vista. Ainda há uma esperança para a tua vida. Ainda há uma esperança para a tua história. Talvez você tenha se sentido incapaz de conseguir sozinho. Talvez você já tentou inúmeras coisas, você já tentou inúmeras religiões, você já tentou inúmeras instituições religiosas. Talvez você já frequentou terreiros, já frequentou vários centros religiosos, mas nada disso adiantou. Você tem lutado sozinho, você tem visto a sua força minar, e você não consegue realizar tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu venho aqui nessa noite te animar, falar que a promessa de Deus ainda na tua vida não morreu, que Deus ainda tem uma promessa para se cumprir na tua vida, que a tua história não acaba aqui, que há um novo começo para você, há um novo amanhã. Deus constituiu essa igreja neste lugar para que famílias venham a ser restauradas através dessa casa. Deus levantou o presbítero Denilson para que vidas venham a ser restituídas, para que você tenha um novo olhar, para que você acredite que Deus ainda pode mudar a tua história. Aleluias, aleluias. Eu posso ver pelos olhos da fé ministérios gigantes saindo deste lugar. Eu posso ver pelos olhos da fé ministérios sendo levantado aqui nessa casa. Eu posso ver pelos olhos da fé vidas sendo restauradas, famílias sendo restauradas através desse lugar. Aleluias. Se apenas em um ano vocês conseguiram sair de um salão menor para este salão aqui, tenha certeza que o propósito de Deus na vida dessa igreja ainda é muito maior. E eu profetizo, presbítero Denilson, pelos olhos da fé, que Deus irá realizar o propósito dele na vida dessa igreja, e que um templo será erguido neste lugar, e as portas do inferno não prevalecerá sobre essa igreja. Aleluias, aleluias. Ah, mas esse menino deve ser louco, falar que a gente vai construir uma igreja aqui. Esse menino deve ser louco, nem dinheiro o pessoal daqui não tem. Um terreno aqui custa um absurdo. Não, meu irmão, eu acredito no propósito de Deus para a tua vida. Eu acredito no propósito de Deus para a vida dessa igreja. Eu acredito que Ele tem algo melhor reservado para este lugar. Aleluias, aleluias. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você acreditar. Basta tão somente você acreditar. Nós temos uma dificuldade muito grande de sair da nossa zona de conforto. É muito bom estar onde as coisas vêm até nós. É muito bom estar onde as coisas estão acontecendo, mesmo que seja pouco, mas aonde nós estamos vivendo dia após dia. A nossa irmã Janete disse aqui no início do culto: nada acontece na nossa vida enquanto nós não dermos o primeiro passo. O que isso quer dizer? Enquanto você está parado, enquanto você está esperando que as coisas aconteçam, nada irá acontecer na tua vida. Para que as coisas aconteçam na tua vida, para que o propósito de Deus se cumpra, para que tudo aquilo que Deus plantou no teu coração venha acontecer, precisa que você dê o primeiro passo.
Nós aprendemos isso com Neemias. Neemias ficou sabendo do estado miserável que se encontrava Jerusalém, mas ele ficou inconformado com aquilo. Ele ficou inconformado, criou no coração dele ali uma revolta dele tão grande. Ele falou: não, eu não posso estar aqui, sabendo que minha cidade se encontra daquele jeito, sabendo que a cidade dos meus pais está daquele jeito. Eu sei que eu posso fazer alguma coisa, eu sei que eu posso fazer algo mais. Eu acredito que você pode fazer mais. Eu acredito que você ainda pode fazer algo melhor. Eu acredito que Deus, Ele ainda pode te usar para conquistar ainda vidas neste lugar. Eu acredito que essa igreja está apenas começando. Eu acredito que essa é apenas a história. Esse é apenas o começo daquilo que Deus tem reservado para este lugar. Aleluias. Aleluias. Não basta apenas, igreja do Boa Vista, vir aqui passar 2 horas de emoção. Não basta apenas você estar aqui e se alegrar com o culto e falar: nossa, hoje foi um culto muito bom. Hoje eu senti a presença de Deus. Isso é bom. Obviamente é bom sentir a presença de Deus. Mas melhor ainda é andar com Deus, é estar com Deus 24 horas. E nós vemos hoje igrejas muito cheias, igrejas superlotadas, porque as pessoas vão lá e tem ali naquele momento aquilo que eles estavam buscando. Eles se satisfazem por um determinado momento, porque ali eles encontraram aquilo que eles estavam precisando naquele momento. E o que era? Uma alegria passageira, uma alegria momentânea. Era apenas uma injeção de ânimo. Era algo que não ia ser duradouro, era algo que não ia ser eterno e que logo ia ter seu prazo de validade vencido. Deus, Ele não quer que você esteja aqui sentado nessa igreja, Ele não quer que você esteja aqui sentado nesse banco, apenas alegre com o momento que você está passando, mas a hora que você sair daqui de dentro, chegar na tua casa, você se deparar com a realidade que você tem vivido, você se deparar com a mesma vida que você tem vivido. Por isso eu te falo que Deus, Ele tem algo melhor para a tua vida. Aleluias. Não deixe Satanás colocar na tua cabeça que os sonhos de Deus para a tua vida morreu. Não deixe Satanás colocar na tua cabeça que a tua história não tem mais esperança. Quando eu era criança eu tinha muitos sonhos. Eu acabei de ver aqui um dia, nós conversávamos lá na casa do pastor Denilson, e ele falava: varão, eu preciso arrumar alguém que saiba mexer no computador, eu apanho demais, está atrapalhando muito a transmissão lá na igreja, e eu preciso arrumar alguém. Deus vai mandar alguém. E ele sempre foi desse jeito, ele sempre teve visão, ele sempre acreditou que Deus, Ele poderia prover da onde parecia impossível. E eu cheguei e vi o jovem ali mexendo, e eu comentei com ele, eu falei: que bênção, aquele jovem está cumprindo o propósito de Deus na vida dele, antes mesmo dele saber. Deus tinha um propósito para a tua vida, meu irmão, e você está cumprindo hoje esse propósito, antes mesmo de você saber. Então, da mesma forma que nós vemos hoje grandes ministérios acontecendo, grandes pregadores, grandes profissionais, grandes homens de Deus, abençoado, grandes famílias que nós olhamos e falamos: olha que família ali abençoada, como Deus opera na vida daquela família. É porque aquela família está vivendo o propósito de Deus na vida dela. É porque naquele relacionamento está sendo cumprido o propósito de Deus na vida dele. É porque naquela amizade jovem, é porque naquele namoro jovem, está sendo cumprido o propósito de Deus na vida deles. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito para a nossa vida, basta somente você acreditar. Eu quero te convidar para se colocar de pé e louvar comigo. Eu disse aqui, eu quero repetir para você nessa noite, porque eu preciso que você saia daqui entendendo isso. Eu não me preocupo que esse pessoal vai pular, vai dar glória a Deus, vai dar... Não, eu não estou preocupado com isso, meu irmão. Eu estou preocupado de você sair daqui nessa noite e falar bem assim: não,
Deus tem um propósito para minha vida, eu vou perseguir esse propósito. Eu entrei aqui hoje, dentro dessa igreja, sem saber o que Deus tinha para minha vida. Eu vim aqui hoje sem saber que profissional que eu vou ser, sem saber se é mesmo um pai de família que eu quero ser. Eu entrei aqui nessa noite sem saber se é mesmo que eu quero casar, se é nessa igreja mesmo que eu quero congregar. Eu entrei aqui nessa noite sem saber qual é o propósito de Deus para minha vida. Mas eu quero que você saia aqui nessa noite perseguindo e falar: não, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para minha vida, e esse propósito vai ser cumprido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez a circunstância que você tem vivido pareça impossível. Talvez a vida que você viveu até aqui pareça impossível que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Mas eu quero te falar que há uma promessa de Deus na tua vida. Há uma promessa de Deus na tua vida, e teus sonhos não vão morrer. A tua história não acaba aqui. Essa história está apenas começando. Essa história está apenas no início. Aleluias. Há um tempo determinado para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Há uma hora exata. Há um determinado lugar. Há um determinado momento que você vai se deparar e vai falar: opa! É aqui que a minha história vai se cumprir. É aqui que o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Mas para isso você precisa acreditar. Para isso você precisa estar correndo na frente do teu objetivo. Os planos que foram embora e os sonhos que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Louve comigo, igreja. Pode pensar que esse é o teu. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Os planos de Deus é o plano melhor para a tua vida. Peça ao Senhor algo melhor para a tua vida nessa noite. Não aceite minha dor, restitui. Deus, Ele tem plano melhor para a tua vida. Deus tem águas tranquilas para a tua vida. Lava-me. Aleluias. Oh, labassuri me ande canta labas. Restitui. Deus, Ele tem um plano melhor para a tua vida. Talvez os teus sonhos morreram. Talvez você não acredita mais que Ele irá se cumprir. Essa noite Deus irá restituir Os planos que foram embora e os sonhos que se perderam. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Sara no Senhor. E põe teu azeite. Põe teu azeite sobre a nossa vida, ó Pai. Restitui, Senhor, tudo aquilo que Satanás tem tentado roubar. Restitui, Senhor, os sonhos, ó Pai, da tua igreja. Restitui as famílias, ó Pai. Cumpra, ó Pai, o teu propósito na vida dessa igreja. Cumpra, Senhor, o propósito na vida de cada um. Aleluias. Aleluias. Apenas você que não é crente, apenas você que não frequenta essa igreja, que ainda não faz parte de nenhuma denominação religiosa, eu quero te convidar aqui, eu quero orar por você. Eu quero fazer um som, eu quero fazer uma oração, não pela vida das pessoas que estão lá fora, não pela vida do teu parente, não pela vida do teu filho, mas eu quero orar nessa noite pela tua vida, exclusivamente pela tua vida.
Porque foi do querer do Senhor que você viesse aqui nessa noite. Foi da vontade do Senhor e talvez você ache impossível que as coisas aconteçam na sua vida assim como nós falamos. Você tem muita vontade de as coisas dê certo para você. Você tem muita vontade de crescer na vida. Você tem muita vontade de progredir. Você tem vontade de ser feliz. Mas conforme eu já disse, pelo nosso esforço próprio é impossível. É impossível disso acontecer sozinho. Mas Deus tem um plano melhor para a nossa vida. Deus tem um plano melhor para a tua vida. Deus querido, Deus amado, eu quero apresentar, Senhor, a vida desse jovem, o pai desse casal que aqui está. Ah, Deus querido, Deus amado, a mim não foi revelado, Senhor, qual é o propósito, ó Pai, que o Senhor tem na vida deles. A mim não foi revelado, Senhor, qual é o sonho que o Senhor que Ele tem. Qual é o desejo que essa jovem tem no coração dela, Senhor. Talvez ela quer casar, ela quer constituir família. Talvez ele quer ser um bom pai, Senhor, para os filhos. Ele quer ser um bom profissional. Mas a verdade, Senhor, é que deles mesmos eles não irão conseguir. Por isso eu quero apresentar, Senhor, a vida deles aqui nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção, ó Pai, especial na vida deles. Eu quero te pedir, ó Pai, a proteção, ó Pai, na vida deles. Oh, labassuri me ande canta labas. Satanás tem lutado, Senhor, para destruir essas vidas. Satanás está na esquina, Pai, tentando matar, tentando destruir, tentando fazer com que não dá certo. Mas o Senhor é maior, ó Pai, o Senhor é maior, o Senhor é maior. Aleluias. Quero falar uma coisa para vocês dois nessa noite. Eu por muito tempo lutei sozinho nessa vida. Por muito tempo na minha vida. Ia para baile, fazia de tudo nessa vida. O presbítero Denilson também vem aqui uma hora escutar o testemunho dele, que é muito bonito. E casei com a minha esposa e continuei vivendo a mesma vida que nós vivíamos no mundo. E saíamos, se divertíamos por uma alegria passageira, por uma alegria que durava pouco. Era só uma noite. Quando a gente voltava para casa, voltava triste, voltava para casa desiludido, brigava, traições, desilusões. Mas aí eu descobri que Deus, Ele tinha um propósito na minha vida. Eu pude experimentar a verdadeira felicidade. Eu pude provar daquilo que Deus tinha reservado para nós. Eu orei pela tua vida neste momento, eu orei pelas suas vidas neste momento, mas a bênção que eu pedi para Deus é algo que não vai durar o tempo todo para a tua vida. Por quê? Porque Deus, Ele é educado, Ele pede para agir na tua vida, Ele não faz nada que você não queira. Ele te livra, Ele te guarda, Ele te direciona para caminhos bons. Mas chega uma hora na tua vida, meu irmão, que você precisa tomar uma decisão e falar: não, eu quero algo melhor para a minha vida. E esse melhor é aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Esse melhor não é ser membro aqui da igreja, não é vestir um terno, colocar uma Bíblia debaixo do braço, mas é ter o temor de Deus na tua vida. E saber que há um Senhor que rege a tua vida, é ter um amigo, é ter um companheiro, é ter um advogado que vai interceder por você. Talvez você, assim como eu, vocês dois que ainda são novos ainda, tem um futuro brilhante pela frente. Lutava sozinho, hoje eu estou oferecendo aqui para vocês um companheiro. Algo que irá ajudar vocês no resto da sua vida, na sua caminhada. Alguém que irá fortalecer o seu caminho. Eu quero te convidar nessa noite para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Conforme eu já disse, não quero que você... estão me chamando para ser crente, estão me chamando para pôr um terno e uma gravata. Isso eu não quero para mim, não. A primeira coisa que Deus quer fazer é entrar no teu coração.
A primeira coisa que Deus quer fazer é estar ali junto de você para te direcionar aquela hora que você precisa. Aquela hora que você mais está precisando de alguém, aquela hora de tristeza, aquela hora de angústia, de solidão. Ele vai estar ali do teu lado para te ajudar. Você quer aceitar Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer aceitar Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida? Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Existe mais alguém aqui nessa noite que quer entregar os seus caminhos para o Senhor? Eu quero estender esse convite. Eu volto a te falar que isso que você passou aqui é apenas um momento de alegria. Foi apenas 2 horas de emoção, mas que Deus, Ele tem algo melhor para a tua vida ainda. Aleluias. Então eu quero te convidar nessa noite. Existe mais alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós iremos orar por você. Eu sei que o Espírito Santo está te incentivando nesse momento. Eu não estou aqui te oferecendo uma religião. Eu não estou falando aqui de um Cristo que nós andávamos pendurado no peito. Mas eu estou falando aqui nessa noite de um Cristo que quer fazer morada dentro do teu coração. Vem aqui na frente em nome de Jesus. E nós iremos orar por você. Aleluias. A festa no céu nessa noite por esse casal que está entregando a vida nos caminhos do Senhor. Há uma festa no céu por esse casal que está entregando a vida no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, glória a Deus. Vem em nome de Jesus. Tem alguém que quer se reconciliar nesta noite? Vem aqui, levante as mãos, faça um sinal com as mãos. Quer se reconciliar com o Senhor? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Levante as mãos, faça um sinal com as mãos, nós iremos orar por você também. Tem alguém? Glórias a Deus. Vem, vem aqui que eu vou estar orando por vocês dois, em nome de Jesus. Qual é o teu nome? Micael. Amém. Eu vou falando e você vai repetir comigo depois, tá? Soberano e eterno Deus, eu oro, Pai, por esta jovem, Senhor, que tem te aceitado como único e suficiente Salvador, Pai. Escreva, Senhor, neste momento, Pai, no livro da vida, Senhor, que somente é escrito aquele que confessa publicamente que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Deus, neste momento ela vai fazer a confissão, Pai. Deus, que não venha ser da boca para fora, mas venha ser de coração, Senhor. Deus, que ela venha confessar, Senhor, que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Fala comigo. Eu aceito, Senhor Jesus. Eu aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. como meu único e suficiente Salvador. Para todo sempre. Para todo sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui, jovem, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Qual é o teu nome? Lucas. Amém. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, neste momento, Pai, receba o teu servo, Pai. Deus, que o livro da vida venha a ser escrito neste momento o nome dele, Pai, para que naquele grande dia do juízo, Senhor, que o Senhor venha chamar ele pelo nome, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. como meu único e suficiente Salvador Da minha vida. da minha vida. Amém. Amém. Glórias a Deus. A igreja adora ao Senhor nesta noite. Maravilhas. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai,
Muito obrigado, Deus, por este dia, Senhor, de nós vemos, Senhor, a operação da Tua vontade, Pai. Deus, muito obrigado por todos que estão aqui presentes, Pai. Leve em paz para os nossos lares, nos proteja, nos livra de todo mal, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Conserve, Senhor. Deus, este casal, Pai, este jovem, Senhor, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, faça assim com as suas mãos.